Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 23 de abril de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E eu lhe mostrarei quanto devo padecer pelo meu nome. Atos 9:16. Sugestão para a prece. Prece rogando ao anjo da guarda o combate à presunção. Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos agradecer pela noite que acolheu o nosso corpo, porque tivemos um local para descansar o nosso corpo físico. Queremos pedir por aqueles que dormiram na rua, que não tiveram um local para reclinar a cabeça, que possam ser encaminhados a esses irmãos pessoas caridosas que vão auxiliá-las, ampará-las, dar-lhes a refeição, dar-lhes o ombro-abrigo para cuidar e amparar. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, só para lembrar que amanhã nós vamos ter uma reunião de preparação para a reunião Allan Kardec, que acontecerá no mês de junho, no dia 6, aqui em Alta Floresta, em nossa casa espírita. Então, todos estão convidados para compreender como funciona uma casa espírita. A reunião Allan Kardec, ela tem o objetivo de estreitar os laços entre os trabalhadores, entre as casas espíritas. Então, programe-se, coloque na sua agenda para estar conosco no dia 6 de junho. Queremos também, meus amigos, convidar os amigos que desejam fazer a caridade e não sabem como fazer. Em nossa casa espírita, nós estamos implantando o programa Pingo de Gente, que é o projeto do Jiu-Jitsu para as crianças de 7 a 10 anos. E aqueles que desejarem auxiliar, fiquem à vontade. Durante o vídeo, nós vamos estar colocando aqui a nossa chave Pix e você contribui com o valor que o seu coração desejar, tá bom? Eu peço para você, quando for fazer a doação, antes de encaminhar, tem um lugarzinho lá de que escrever alguma coisa. Fale que é para o projeto do Jiu-Jitsu, tá bom? Que Jesus te abençoe e te ampare sempre. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Esta obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel na reunião pública do dia 3 de julho de 1959, quando eles estudavam a questão 957 de O Livro dos Espíritos. Hoje vai ser um pouquinho longa a leitura e eu vou me abster de algum comentário, tá? Então a pergunta é a pergunta 957. Vou ler, aí tem a resposta dos espíritos e a nota de Allan Kardec. Em geral, quais são as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Resposta: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas determinadas e, em todos os casos, sempre são relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência à qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. Além disso, as condições do espírito não são as mesmas para todos. Dependem das circunstâncias. Alguns espiam o erro imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Nota de Kardec.
A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio nem sempre são iguais. Algumas há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e de interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar esse laço quase sempre em toda a sua força quando foi rompido, ao passo que na morte natural ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida tenha completamente se extinguido. As consequências desse estado são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão que, durante mais ou menos tempo, faz o espírito acreditar que ainda está no número dos encarnados. E aí podemos remeter às perguntas 155 e a 165, também do Livro dos Espíritos. Continua Allan Kardec. A finalidade que persiste entre espírito e corpo, repetindo, a afinidade que persiste entre espírito e corpo produz, em alguns suicidas, um tipo de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, ainda que não queira, sente os efeitos da decomposição, o que lhe causa uma sensação cheia de angústia e horror, estado que pode persistir pelo tempo que deveria durar a vida que se interrompeu. Esse efeito não é geral, mas em nenhum caso o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem, e cedo ou tarde expia seu erro, de uma maneira ou de outra. Assim é que certos espíritos que foram muito infelizes na terra disseram ter sido suicidas na existência precedente e voluntariamente se submetido a novas provas para tentar suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria de que inutilmente procuram se desembaraçar para progredirem a mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes será interdito. A maior parte deles sofre o remorso de haver feito algo inútil, dado que só encontraram decepções. A religião, a moral e todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente sua vida. Mas por que não há esse direito? Porque ninguém é livre para pôr fim a seus sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é somente um erro e uma infração a uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Longe disso, é o contrário que se verifica. Não é a teoria que nos ensina isso, mas os fatos que o Espiritismo põe diante dos nossos olhos. Então, aí tivemos um texto um pouco longo, então vamos agora para a mensagem de Emmanuel. Mensagem 48, suicídio. No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência
que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. É assim que, após determinado tempo de, de reeducação, deixa eu dar uma paradinha aqui. Vou retomar a leitura desse parágrafo. É assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal, em regime de hospitalização na cela física que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram conforme os tóxicos de que se valeram renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endocrínicas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfego. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do efizema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteoite difusa. Segundo o tipo de suicídio direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que disponham. Guarda, pois, a existência como dom inefável,
porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. Espírito Emmanuel. Meus amigos, temos muita coisa para conversar sobre esse assunto, mas infelizmente, por causa das leituras serem grandes, nós não iremos fazer o comentário. Mas vamos ouvir de novo tanto a fala de Kardec quanto a fala de Emmanuel e vamos refletir profundamente sobre a prática que muitos irmãos desenvolvem, sejam pelos vícios constantes ou pela prática deliberada do suicídio. Vamos orar? Bondoso Jesus, nós queremos nesse momento rogar à Mãe Santíssima o cuidado de tantos irmãos que, no momento difícil da existência, que parece que não tinha saída, provocaram o suicídio. Aqueles que diretamente, no momento de dor atroz, planejou esse momento de dor e de sofrimento. E por aqueles outros que dia após dia, reiteradas vezes, vêm debilitando seu corpo por meio dos vícios, por meio da drogadição, do alcoolismo, do, dos desvarios do sexo, pelo desrespeito com o corpo, injetando medicamentos sem comprovações, criando situações de diversas maneiras para deteriorar seu corpo físico. Olhe, Jesus, por todos os que sofrem no mundo dos espíritos e aqueles outros que aqui encarnados andam tristes, deprimidos, com ideações suicidas, planejando esses momentos, que o anjo da caridade possa envolvê-los, levando o consolo, levando o esclarecimento íntimo, para que possam ser tiradas de suas mentes as ideações. Bondoso Jesus, fique conosco, pois precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.